Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio, aquele que é o primeiro episódio desta série relacionado justamente com as eleições europeias. Eleições essas onde, uma vez mais, faço o apelo para que vocês votem. Não se esqueçam da hashtag Desta Vez Eu Voto. Eu sempre votei, irei votar outra vez nestas eleições. Calculo que aqui o candidato Dr. Paulo Santo também o vai fazer, não é? Com certeza. Sempre importante. E, portanto, uma vez mais, obrigado por ter aqui aceito o convite do Podcast Conversa. Com muito gosto. O primeiro candidato a estar aqui justamente no podcast. Começava aqui justamente com as perguntas dos caros ouvintes, que vocês participaram, e é justamente isso que eu quero que vocês façam, é que participem nestes episódios, participem nesta interatividade que eu procuro fazer sempre convosco e, portanto, daí ser muito importante vocês seguirem as redes sociais do podcast, portanto, Podcast Conversa no Facebook e também Podcast Conversa no Instagram. Portanto, através de lá vocês terão acesso a conteúdos, terão também acesso a tudo aquilo que é necessário para continuarmos aqui a desenrolar conversas. Então, uma das perguntas é justamente do José Aniceto, que diz: como se encaixa a aliança no atual panorama político europeu, em que bancada parlamentar procura se sentar e se vê, como alguns, as próximas eleições como um confronto Macron-Orbán, ou se entende que o nível de confrontação política deverá ser mais complexo com essa simplificação de liberais versus liberais etnonacionalistas? E uma segunda questão, se possível, como transformar para o panorama nacional o nível de tensão e combate político que encontramos muitas vezes na política europeia? Eu aqui respondi-lhe que, à partida, sendo liberais, portanto, estariam eventualmente no ALDE grupo, e que ele depois remata aqui com uma questão pertinente, que é, sim, eu sei, ou imagino, mas nesse sentido, porque não estão mais ligados ao ALDE, ou não se encontra o Paulo Santo na lista dos 7 candidatos, entre aspas, deles. Aliás, segundo sei, o Democracia 21 tem sido apoiado pelo ALDE, ou pelo menos a Sofia Ferreira, pois permitem os liberais uma forma de ativismo europeu, flexível, digamos. Ainda neste tema, procura a aliança ter como modelo Macron, onde se encaixa e figura a relação com Macron, ou partidos como os Ciudadanos, ou mesmo Momentum. Porque justamente essa questão do Momentum faz parte dos tais 7 magníficos, por assim dizer, do ALDE. Apesar do Momentum não ter nenhum cargo eleito no seu país. Aniceto, não é? José Aniceto. José Aniceto, muito obrigado pelas muitas perguntas e pela complexidade delas, também ajuda a começar esta conversa de uma forma muito forte. Ou seja, o Aliança é um partido novo, acabou de ser criado, foi criado há 4 ou 5 meses e, portanto, é um partido que teve como primeira preocupação implantar-se nacionalmente. E por isso é um partido a tempo inteiro e de corpo pleno, isto é, não é apenas um partido em Lisboa, nem nas redes sociais, também está nas redes sociais, mas é um partido a tempo inteiro. E, portanto, é um partido que tem que, de facto, nesta fase, e sobretudo naquilo que diz respeito às eleições europeias, encontrar o seu lugar e fazer o seu caminho. Esse caminho está a ser feito. Em relação aos liberais, e respondendo diretamente à sua questão, que, repito, é muito complexa e merecia estarmos aqui muito tempo. Dava um episódio? Não, dava um episódio, porque, de facto, é muito interessante esta questão de saber o que é que está hoje em causa na Europa. E, de facto, enfim, a questão de saber se temos um confronto entre Macron e Orbán, ou temos um confronto entre liberais e iliberais, enfim, mas, enfim, as designações, nós podemos estar aqui horas, mas é muito importante, já agora, é muito importante, e o José Aniceto pôs o dedo na ferida, porque nós vivemos num mar muito confuso de conceitos. As palavras são armas, e nós estamos a usar muito mal as palavras, usamos-las como armas que são defeituosas, que não funcionam bem, porque confundimos os conceitos todos. E é muito importante que estas eleições também sirvam para esclarecer claramente o que está em causa. Nós, claramente, seremos, e estamos em contacto, como é óbvio, com o partido, com o ALDE, até por uma questão muito simples, é porque no atual panorama do Parlamento Europeu não há nenhuma alternativa verdadeira. O PPE poderia ser, apesar de tudo, é um partido de centro-direita, democrata cristão, muitos anos, os conservadores estão talvez mais à direita do que aquilo que é o Aliança, mas a nossa matriz é liberal, é uma matriz que acredita, sobretudo na economia. Mais uma vez, quando falamos de liberal, é bom também definirmos os conceitos. Sim. Porque há uma grande confusão quando se fala em liberal, há um bocadinho de tudo. Aliás, a designação de liberal permite um bocadinho de tudo, porque, como sabemos, os socioliberais estão num plano, enfim, eu diria ao John Rawls, se quisermos ser mais, enfim, aparentemente mais cultos e falar aqui um bocadinho, mas irmos um bocadinho de um espectro muito à esquerda até um espectro bastante à direita. Nós somos liberais
na economia, claramente, e, portanto, acreditamos, de facto, no mercado, acreditamos num Estado muito mais pequeno, muito menos presente, muito menos opressivo. Uma das coisas que eu aprendi na volta que estou a fazer a Portugal há quase 2 meses é o facto do Estado ser, por um lado, um complicador e, por outro lado, estar omnipresente. E isso não facilita o funcionamento. E a burocracia, o tempo, a demora na resposta, os demasiados interesses instalados, enfim, todas aquelas coisas de que nós estamos muito fartos e que os portugueses estão fartos. Eu claramente percebi isso. Na Europa nós seremos claramente um partido situado à direita, numa direita liberal, neste sentido que eu referi, onde há liberdade para as pessoas expressarem as suas opiniões e as suas crenças, e há, sobretudo, respeito pela pessoa humana. Mas eu acredito também que o Estado tem funções, e tem funções muito importantes. Por isso, não somos neoliberais, naquela perspectiva também muito corrente de chamar a todos os liberais neoliberais. Não são neoliberais. Bom, isso é Milton Friedman e outros, também não é a nossa matriz. Portanto, é nisso que estamos. Não estamos ainda nem nos 8 magníficos, nos 7 magníficos, nem na discussão, nem na relação, porque ainda nem sequer concretizamos a nossa, digamos, presença no Partido Liberal e no Grupo Liberal, ainda menos, porque não temos eleitos. Mas vamos fazê-lo, estamos em conversa, mas, repito, nós somos um partido não apenas recente, como sério, e ser sério significa fazer as coisas com ponderação e com calma. Nesta lógica, e para terminar a responder ao José Aniceto, só para dizer o seguinte, está claramente neste momento em confronto na Europa há um claro maniqueísmo. Nós somos contra o maniqueísmo, eu sou muito contra o maniqueísmo, eu considero-me, toda a vida me considerei, eu vou continuar a considerar, acho que até morrer, um moderado no sentido, eu acredito que o bom senso, o equilíbrio... No meio está a virtude. No meio está a virtude, só que o meio hoje é o novo radical. O meio tornou-se o radical aos olhos de toda a gente, aos olhos de quem? Dos radicais. Portanto, os radicais dizem assim, bom, este senhor é mudado, portanto é ele que defende o politicamente correto, é ele que defende isto, é defende aquilo, o que não é de todo verdade, porque há 2 politicamente corretos, há um politicamente correto muito à esquerda e há um politicamente correto muito à direita. São os 2 radicalismos que se confrontam e os moderados têm que intervir nesta discussão, porque senão deixam ao radicalismo a discussão, e aí é fatal para a democracia, inclusivamente. Muito bem. Indo aqui responder também a outra pergunta, 2 perguntas da Sandra Moura, que é, acha que ainda faz sentido o conceito de Europa? Esta é a primeira pergunta. E depois a segunda pergunta é, com a saída do Reino Unido, e aqui saída entre aspas, mais países se sentirão tentados, também entre aspas, a seguir o mesmo caminho. E eu aqui fazia já as outras perguntas também da Mariana Esgalhado, que diz, no ambiente económico e social em rápida evolução e onde a globalização parece atingir um nível cada vez mais elevado, qual o papel a desempenhar pela política de coesão da União Europeia, numa altura em que a desagregação surge como cenário hipotético, como incentivar a convergência económica e consolidar um modelo da sociedade europeu, apesar do golpe, que será a saída do Reino Unido. E ela termina com outra pergunta também dizendo, será que um dos erros da União Europeia foi em tempos ter-se focado em expandir o número de membros e não ser apostado na congruência e maior coesão entre os membros já pertencentes, de modo a evitar saídas precipitadas como aquela que estamos prestes a assistir? Essa é a Mariana. Mariana Esgalhado, sim. E a primeira é a Sandra Moura. Mariana, sim. Foi um passo muito maior do que a perna. A Europa baseou-se sempre... Eu vou tentar simplificar ao máximo. A Europa baseou... Porque, de facto, é bom que estas coisas sejam ditas da forma mais simples possível. A Europa existiu sempre, enquanto processo de integração, graças à capacidade de garantir a convergência, digamos, dos níveis de desenvolvimento das suas regiões, dos seus países, dos seus cidadãos. Isso foi feito sempre, criando novos recursos, fundos estruturais, o FEDER, reforçando na parte da agricultura a dimensão da coesão, criando o Fundo de Coesão, enfim, portanto, criando mecanismos para garantir que os países que iam aderindo rapidamente convergiam. Isso aconteceu sempre. E foi possível manter uma integração harmoniosa, também que mal, portanto, com problemas, etc., mas durante muito tempo, graças a esse esforço, que sussurrou no grande alargamento entre 2004 e 2013. Sussurrou completamente. E sussurrou a partir daí já não foi possível. Já não foi possível. Portanto, não tem nada a ver com o facto de serem países de leste, não é essa a questão. A questão é que a Europa não tinha capacidade, aquilo que na doutrina europeia se chamava a capacidade de absorção.
Não foi capaz. E, portanto, de repente entramos em colapso, digamos, naquilo que era a coesão europeia. E a coesão europeia é essencial para garantir que a integração funciona bem. Porquê? Porque sem coesão, naturalmente, os ressentimentos daqueles que sofrem mais com o processo, como é o caso de Portugal, naturalmente virá ao de cima, e daí vêm todas estas crises e todos estes problemas que vivemos hoje, e também, isto responde à pergunta primeira da Sandra, que é saber se o conceito da Europa se faz sentido, e com o Brexit, etc. Bom, vamos lá ver, duas coisas muito rápidas. Primeiro, faz todo sentido. Não vale a pena pensar que este continente, que é o segundo continente mais pequeno sobre a Terra, e que tem, enfim, 50%, se não contarmos com a Rússia, obviamente, mas mesmo que contemos com a Rússia não é muito mais, que tem cerca de, da população mundial, cerca de 7, 8%, por aí. Não vale a pena pensar que este continente, que se habituou a viver muito melhor que os outros continentes todos, eventualmente com algumas exceções, na América os Estados Unidos, no continente americano, na Ásia nenhum, enfim, talvez Singapura, o Japão, mas a China agora, naturalmente, mas durante muito tempo, muitas décadas e muitos séculos foi esse o hábito. Isso acabou, esse tempo acabou. Os outros querem viver como nós. E, portanto, a Europa tem que se unir. É a única maneira de ter relevância neste processo e de ser competitiva. E a verdade é que isso continua a existir. Nós continuamos a estar num continente muito privilegiado, mas muito ameaçado pelo desequilíbrio. Para nós, é essa a principal questão. Tornou-se para mim ainda mais a principal questão, nestes últimos tempos, depois desta volta que eu fiz ao país. É muito interessante isto, deixem-me dizer-vos isto muito sinceramente e agradecer muito ao Cláudio esta oportunidade, também pode dizer, porque, enfim, como tenho andado muito em Portugal, do norte a sul, do interior, sobretudo no interior, mas também um pouco no litoral, mas um pouco por todo o lado, eu cada vez me apercebo mais disto. Não há solução nenhuma para país nenhum em desequilíbrio social, em desequilíbrio regional, em desequilíbrio territorial. Nós temos que encontrar o nosso equilíbrio, voltamos ao equilíbrio, voltamos àquilo que é fundamental. Todas as soluções radicais condenam essa ideia, mas a Europa é fundamental. O Brexit vai incentivar novos Brexits. Olha, eu acho que da maneira como isto está a correr, e eu não sei o que é que vai acontecer quando... Ninguém sabe. Nem eles sabem. Nem amanhã, ninguém sabe. Eles sobretudo eles não sabem. Não, mas ninguém sabe, porque evidentemente... Eu vou-lhe dizer, enfim, eu sei que isto não se deve dizer estas coisas em público, mas é um disparate. O que aconteceu é um disparate. Mas é mesmo um disparate. Reparem, eu acho que ninguém quer impedir o Reino Unido de sair. O Reino Unido pode sair e deve sair. Porque decidiu sair, deve sair. Eu já tive opiniões diferentes, neste momento acho que sim, senhor, querem sair, devem sair. Agora, tem é que sair. Quer dizer, não se pode dizer que eu quero sair depois não querer sair ao mesmo tempo. Eu quero aquela água, mas não bebo água porque não gosto de água. Sei lá, este tipo de ideias, o bolo, comer o bolo. É uma situação muito complicada. Não, sabe porquê? Porque, evidentemente, que ninguém tinha a plena consciência, ninguém tinha, nem sequer os Remainers, ninguém tinha a plena consciência do que significava sair. Eu dei durante muito tempo esta imagem, nos meus artigos, etc., dava muito esta imagem, que era, no fundo esta ideia muito simples de que um casamento muito longo, num casamento de, estamos a falar de 73 até 19, é fazer as contas, como dizia eu, faça lá as contas, já sei, é mais novo que eu. São 46 anos. 46 anos, sim. Um casamento de 46 anos, com tudo o que há em comum, ainda por cima um casamento com comunhão total de bens. Ou seja, não se dissolve assim, não é fácil. O que fica é terrível. Então achavam que num processo deste ia ser mais fácil. Não é. E é isso que estamos todos a chegar a dar-nos conta. Agora, repito, a Europa, objetivamente, a Europa até tem mostrado uma enorme paciência. Eu às vezes até me espanto com pessoas que dizem que a culpa é da Europa, não foi flexível. Mas flexível como? Está certo. Ou se sai ou não se sai. E saindo não se pode continuar a ter as regalias de quem fica. Eu sou membro de um clube de ténis. Não vou dizer o nome, mas aqui em Lisboa. Eu sei quem foi o seu treinador, é um amigo meu. Pronto. O Pedro Coelho. Exato. Lhe manda um grande abraço. Deve-lhe um grande abraço. O Pedro também já participa neste podcast. Também. Gosto há imenso 2 anos. Pedro. Ele é um excelente jogador de ténis. Este não teve muito sucesso em ensinar-me a jogar. Coisa não correu. Isso já não sei, já não correu. Quer dizer, jogo, mas enfim, é só para... Estou comparado com ele. Marco, eu gosto muito dele e ouço os comentários dele, porque eu sigo muito, gosto muito de ver ténis, gosto muito de jogar, mas também gosto muito de ver. Muito bem. E pronto, no clube de que sou sócio, eu não posso amanhã chegar lá e dizer assim, estou farto deste clube. Aliás, repetindo o Groucho Marx, eu não quero ser sócio de um clube que me aceita como sócio. Portanto, vou-me embora. E depois dizer, não, mas eu quero é vir, posso continuar a jogar.
e posso continuar a frequentar as salas reservadas aos sócios. E dizem, não, vamos encontrar aqui um acordo, se calhar às terças e quintas pode vir. Não, mas eu quero vir todos os dias, senão não aceito o acordo, mas quero sair. Não é possível. É um pouco isto, não é? Enfim, isto é uma imagem canhestra, sim, mas de qualquer maneira é possível. Mas pronto, vamos voltar àquilo que é a sua agenda de campanha, as suas propostas. Tendo em conta que isto é um podcast cujo público, 80%, é a margem, já lhe tinha dito, dos 18 aos 24 anos, que políticas é que se propõem a fazer na Europa? Ou, isto é, o Parlamento Europeu não tem poder de fazer lei. Dizendo... Claro, tem. Sim, mas não emana... Não propõe. Só a Comissão é que propõe, tem exclusiva iniciativa. Não propõe as leis, veta-as, pode propor alterações e tudo mais, mas não tem o poder de iniciar o processo legislativo. Era isso que eu queria dizer. Portanto, políticas de juventude, que palavra para a juventude é que se deve dizer, tendo em conta que também 80% dos jovens não votam. Olha, eu prometi-lhe... E que vai votar a primeira geração do século XXI. Muito bem. Então, a primeira geração do século XXI, votem. Há uma palavra, eu vou usar só esta palavra, depois faço um silêncio, que é para ver se isto tem um impacto grande. Liberdade. Liberdade. Nós vivemos num continente livre, como nenhum outro é. Nenhum outro é. Não há mais nenhum exemplo no mundo da liberdade que existe na Europa, do tipo de liberdade que existe na Europa, que é extensível a toda a gente. Em particular aos mais jovens. Depois vou usar outra palavra que todos conhecem, Erasmus. E é o que toda a gente usa. Eu não quero ser banal nesta conversa, mas Erasmus significa o quê? Significa que, de facto, neste espaço de liberdade, onde todos podemos circular livremente, sem barreiras, podemos ir viver para outro país, podemos estudar noutro país, sobretudo os jovens, e vamos falar dos jovens, podemos fazer amigos noutro país. Os meus filhos têm mais amigos aos 20 anos do que eu tinha aos 40, internacionais, e já estava a trabalhar na União Europeia. Porquê? Porque andam por todo lado. Sentem-se livres neste espaço, gostam deste espaço. Por exemplo, para os jovens portugueses, o Reino Unido é muito importante. Tem ido muita gente para lá, porque é um mercado atrativo, é um mercado dinâmico, é um mercado que acolhe bem as competências, as pessoas que o procuram, etc. Vamos perder isso tudo. Vão perder isso tudo. Essa é a luta fundamental, é a luta por aquilo que é essencial neste processo. E aquilo que é essencial neste processo é liberdade. Durante muitos anos, eu também sou professor há muitos anos, enfim, tenho muitas formações profissionais, como é óbvio, como qualquer profissional, mas durante muitos anos eu dizia aos meus alunos, para tentarem definir numa palavra o que era a União Europeia, eles diziam muita coisa e eu dizia sempre, não, é mercado. Eu hoje já não digo mercado, embora o mercado tenha a ver com liberdade. Estamos a falar da liberdade de fazer negócios, de circular, de trabalhar noutro país, também faz parte do mercado, prestar serviços, comprar e vender, tudo isso faz parte desta ideia. Mas a ideia substancial hoje, aquela que eu vos queria dizer, é a liberdade. E o Erasmus tem de ser alargado. Nós temos de conseguir, isto tem a ver um bocadinho também com os princípios do próprio Partido Aliança, que é a ideia de que nós temos que dar oportunidades a todos. Oportunidades a todos significa também um pouco o princípio no fundo, do utilizador-pagador, por um lado, paga quem utiliza, não devem pagar todos, o que é usado apenas por alguns, e depois a capacidade, no fundo, também de prestar determinado tipo de serviços em função das capacidades de cada um, de acordo com as suas possibilidades. E, portanto, não ser igual para todos. A ideia é esta. Depois, nós temos, de facto, que trazer os jovens para esta discussão, para as discussões sobre a Europa e para as discussões sobre a política. Eu tenho dito muito, tenho ido a muitas universidades e trabalhado com muitos jovens, ainda hoje vou ter mais um, tenho tido todos os dias muitos contactos, também na rua, mas sobretudo nas universidades. E uma das coisas importantes que eu lhes digo sempre é, os verdadeiros heróis do nosso futuro são eles. E nós temos que substituir os heróis tradicionais do nosso país. E eu não vou falar em nomes, mas pensem no grande herói português, aquele que representa o símbolo de Portugal atualmente, por muito que eu até gosto dele, e acho que todos gostamos. E pensem noutros, que há uns anos eram outro tipo de heróis, eram os velhos navegadores, etc. Nós hoje precisamos de ser todos heróis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a responsabilidade sobre o nosso futuro é nossa. E neste caso é vossa. É do jovem, é sua. Você tem 23 anos, eu esqueço-me sempre de estar aí com ar tão sério, fazer perguntas tão difíceis. Não, mas de facto é nossa. E está a fazer o seu papel, claro que está a fazer isso. Obrigado. De facto,
A política é a ação da polis. Política vem de polis, da cidade. É a capacidade de intervir na polis. Reparem, o que é um político? Eu não sou político. Eu estou a fazer política neste momento porque aceitei um desafio. Estou a fazê-lo com muito gosto, porque sobretudo gosto muito destes temas. São temas que eu conheço bem e que gosto muito. Acho que eles são fundamentais para o nosso futuro. Mas, sobretudo, nós temos é que fazer isso. Nós temos é que perceber, e é essa uma das nossas grandes preocupações, que o futuro é construído por nós. E, portanto, participar nas eleições é apenas um passo, mas é um passo fundamental. Eu não posso ir para a Europa, ter um discurso como eurodeputado, a dizer, meus amigos, nós temos que fazer isto, temos que mudar a nossa atitude, temos que ser mais responsáveis, temos que ter mais preocupação com a coesão, temos que ter mais preocupação com as políticas europeias em determinadas áreas, enfim, e há muita coisa, mas eu não posso lá ir depois dizer, mas os jovens em Portugal votaram 20%, ou 19% ou 18%. A legitimidade não é tanta. A legitimidade fica muito diminuída, muito enfraquecida. Portanto, participem, isso é muito, muito importante. E isso também é visível. Finalmente, o mundo digital. Um dos nossos pontos principais, nós gostaríamos, e está no nosso manifesto, que houvesse em Portugal uma política ativa e, sobretudo, uma formação, um programa de formação ativo e que envolvesse toda a sociedade no que diz respeito à inteligência artificial. Achamos que não vale a pena atrasarmos mais nesse processo como nos temos atrasado em tantas outras coisas. Sim, então o artigo 13 que vocês tanto andaram a consumir este tempo e que o podcast marcou a diferença realmente fazendo a manifestação contra o artigo 13, portanto, é justamente isto que o podcast também faz. O podcast gosta de passar das palavras aos atos. Portanto, estar aqui a falar de barriga cheia e não fazer nada não é para mim. Outro tópico importante, e já falámos da coisa toda da livre circulação, do mercado e tudo isso, fronteiras. Qual a sua posição em relação a abrir ou fechar fronteiras e posição em relação aos migrantes? Olha, eu sobre isso, toda a gente que me diz, eu vou agora usar uma palavra que se vai tornar mais presente nas nossas vidas nos próximos tempos. Quer dizer, já chega de imigração, já chega de refugiados. Minha pergunta, sempre que me dizem, já chega, então, está bem, ok, então já chega. Qual é a alternativa? O que é que propõe? Garanto que ninguém sabe o que é que há de propor. Porque o problema é este. Primeiro, há que distinguir duas coisas completamente diferentes. Uma coisa são os refugiados, outra coisa são os imigrantes económicos. Os imigrantes que vêm para os países, vêm viver para outro país. Porque lhes apetece, porque vêm à procura de melhores condições de vida, porque lhes ofereceram um trabalho. Bom, são duas coisas completamente diferentes. É verdade que no meio dos refugiados, sobretudo em períodos de crise, muitas vezes vêm falsos refugiados, vêm gente que, no fundo, não obedece, voltamos aos conceitos e à forma como as palavras são armas e mal usadas. Armas mal usadas. Nós temos que usar bem essas armas. São armas, são perigosas. Ora bem, os refugiados, de facto, há uma definição de refugiado e, sobretudo, há uma obrigação por parte de todos os Estados, daquilo que eu chamaria a comunidade civilizada, a civilização, aquela que respeita os direitos do homem, etc. Ainda há, infelizmente, no mundo uma boa parte de países e de povos... Então, Itália e Hungria saem dessa liga? Não vamos. Porque têm sido aqueles países que têm sido mais... Não, mas repare, em relação aos imigrantes. Por exemplo, a Itália tem, obviamente, razões de queixa. Porque a política europeia, no plano dos refugiados, não deu resposta no momento certo, no momento da grande crise de 2015, 2016, sobretudo 2015, chegaram 1.200.000 refugiados à Europa e, sobretudo, a pressão foi muito grande na Grécia e em Itália. E, portanto, houve uma incapacidade da política europeia de lhe dar resposta. Mas também houve incapacidade da política europeia não tinha recursos. É que não há milagres. Se eu não tenho um barco, não posso navegar. Se eu não tenho um paraquedas, posso saltar do avião, sou capaz de me magoar. Portanto, nós temos que ter os recursos para conseguir os resultados que procuramos. Mas os refugiados é uma discussão. E aí, de facto, essa discussão tem de ser tida e não pode ser propriedade exclusiva dos tais partidos radicais. Porque a solução aí é isso que diz, é fechar fronteiras, não deixar entrar mais ninguém. Violando a lei internacional, não respeitando os direitos humanos e criando condições para uma enorme ruptura, até porque isso tudo é inviável. Se olharmos para o mundo, aliás, nós vemos os Estados Unidos, que são o país mais poderoso do mundo, têm uma fronteira com um país, não é como a Europa, tem uma fronteira marítima, tem o Mediterrâneo, além do terrestre, com não sei quantos vizinhos de oeste a leste. Sim. Não é como a Europa, estamos a falar de uma fronteira só com o país, e mesmo assim entram permanentemente imigrantes, nem sequer são refugiados, na maior parte dos casos. A questão dos imigrantes é completamente diferente. A questão dos imigrantes é dizer assim, eu quero ou não quero ter mais imigrantes em Portugal, eu quero que venha mais gente para Portugal ou não quero. Eu até diria de outra maneira, eu preciso ou não
mais gente. Supostamente precisamos, não é? Para que haja um robustecimento da Portugal Europa. é o segundo país, acho eu, o terceiro, não tenho os números exatos, mas é o segundo país que menos cresce na Europa em termos demográficos. Daqui a 10 anos seremos 8 milhões. Vamos crescer. Atualmente somos 10, 11 milhões, portanto perderemos 2 milhões, vamos dizer assim. Cada mulher em Portugal tem cerca de 1,4 filhos. 1,4 filhos por mulher está muito abaixo da taxa de manutenção. 2,1. Do que é 2,1. Exatamente. Sabe estas coisas. Não há dúvida. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Precisamos ou não precisamos? Bom, se precisamos, então temos o direito de dizer assim, olha, nós queremos aceitar imigrantes, um número qualquer. Somos nós, a competência é nossa. Tem a ver com a Europa. Cada país define o número de imigrantes que quer ter. Não é a Europa que nos obriga a ter. Pois há regras europeias para a forma como esses imigrantes podem circular, o que é que se deve fazer na sua entrada, o seu registro, etc. Mas isso é uma outra questão. A questão fundamental é, nós temos ou não temos o direito de determinar, digamos, o número de pessoas que queremos aceitar em Portugal, seja por reagrupamento familiar, seja como resposta a ofertas de trabalho, seja o que for. Temos, com certeza. Ninguém nos impede de o fazer. E, portanto, aquilo que há a fazer em Portugal não é olhar para a Europa e dizer o problema é europeu. Nos refugiados é outra questão, repito. Mas também se olharmos para os números, quer num caso, quer no outro, nós começamos a percebermos que, num caso, estão muito abaixo daquilo que é, digamos, a razão de alarme. Há países no mundo muitíssimo mais pobres que a Europa, que acolhem muitíssimo mais refugiados do que a Europa. E isto é uma constante. Aliás, a própria Turquia, desde que fez o acordo com a Europa, tem, em condições, aliás, infra-humanas em muitos casos, muita gente em campos, no fundo, que é uma espécie de tampão para a entrada na Europa. Foi a solução encontrada na altura para estancar uma crise que ameaçava fazer implodir a União Europeia muito rapidamente. Aliás, sabemos assim como Calais também tinha, sim, a chamada selva, exatamente. Para impedir que as pessoas também fizessem a transição para o Reino Unido. Exatamente. Iam nos caminhões, iam por debaixo dos comboios e tudo mais. Mas ouça, mas é um problema, ninguém diz que é um problema, e tem que haver, de facto, uma capacidade comum de responder a este problema, até porque, mais uma vez, é uma questão que só em conjunto se consegue resolver. E fechar fronteiras em si mesmo não resolve necessariamente o problema a médio e curto prazo. Ele vai continuar, e a pressão vai continuar a ser muito grande. Portanto, temos que ser, mais uma vez, sensatos. Temos que olhar para o problema com sensatez. Evitar reagir a quente a dramas que acontecem de forma muito rápida e muito abrupta, a que as instituições não têm capacidade de dar resposta. Portanto, sim, é um problema, a questão dos refugiados tem que ser resolvida em conjunto. Não podemos esquecer a nossa matriz humanitária, a nossa preocupação com os direitos humanos, etc. Em terceiro lugar, é óbvio que a Europa, ao acolher imigrantes e ao acolher refugiados, tem direito de determinar as condições que são, no mínimo, a lei. Eu diria no mínimo e no máximo a lei. Ou seja, tem que haver um respeito pela lei europeia. Não podem ser criadas na Europa condições para uma forma de viver que não respeita a lei dos países europeus. Isto para mim é fundamental. Isto tem a ver com o quê? Por exemplo, quando se fala da lei das Sharia, já agora para falar de um assunto que não diz respeito. Teve para ser aprovada na Dinamarca. Sim, Dinamarca havia um grupo que queria impor a lei da Sharia. Não é uma lei da Dinamarca. Não é uma lei do país, portanto não é possível. Ou seja, de facto tem que haver essa preocupação. E mais uma vez, outra coisa que também tem de haver é que os refugiados, que não são verdadeiros refugiados, mas isso já é o que dizem as convenções a que estamos obrigados e nas quais participamos, seja a nível global, seja a nível europeu, naturalmente quem não é refugiado não tem direito a continuar na Europa. E, portanto, mas isso já existe, não é preciso fechar fronteiras para isso. É preciso ter capacidade de fazer, de facto, a vigilância das fronteiras e de criar mecanismos de repatriamento, neste caso, de reenvio para os países de origem, daqueles que de facto não estavam em risco de vida e portanto, não correspondem à tal definição de refugiado. Não podemos usar as palavras, mais uma vez, como armas mal usadas. Eu acho que é muito por aí. Acho que há muito esta desinformação, o que é um paradoxo, porque vivemos numa sociedade, é aquilo que se costuma dizer, nesta última década publicou-se mais do que o último século. Claro. Quer seja livros, quer seja jornais, sim. Houve um maior volume de publicação em apenas numa década, em relação a um século, que são 10 décadas. E, portanto, eu acho que é muito isto. Vivemos no paradoxo, temos uma sociedade informada, ou pelo menos uma sociedade desinformada com muita informação. Temos muita informação, mas ao mesmo tempo que disseminamos a boa informação, também circulam as fake news, essas coisas todas. E isso é um problema grave. Cá está mais uma matéria em que nós queremos agir e queremos agir de forma eficaz. Nós temos, de facto, que ter uma regulação.
A ideia, já agora falar um bocadinho do artigo 13, ou seja, da Diretiva dos Direitos de Autor na Internet, que vai ser o artigo 17, como já sabe, né? Portanto, em princípio já não será o artigo 13, pelo menos desanuvia um bocadinho o ambiente. Quando alguém falar em artigo 17, eu tive reações nas minhas aulas muito dramáticas de alunos meus que estavam, digamos, em pânico e muito zangados. Eu já agora gostava também de dizer que há que ter alguma atenção em relação a essa Claro que sim, mas mesmo a manifestação, já agora permita-me aqui um direito de resposta, por assim dizer. Sim, eu não segui a vossa manifestação. Sem problema. Mas foi uma coisa que eu disse. Não haverá ninguém que esteja nesta manifestação, e que o podcast também se associa nesse caso, não haverá ninguém que esteja contra os direitos de autor. Agora, aquilo que se está é contra a imposição de filtros e de mecanismos que nem sequer existem. Eu tive reuniões com a representante da Google para a Península Ibérica, a Helena, uma brasileira, em que justamente dizia isso, Cláudio, por ano são gastos 100 milhões de euros na tecnologia do Content ID e não temos mecanismo, nem sabemos como é que vamos fazer, porque é uma coisa que eu disse num debate que tive justamente com a Sofia Claros Alves, representante da Comissão Europeia em Portugal, em que eu lhe disse, eu consigo ver o que é uma paródia e o que é um cover, mas o computador não sabe qual é que é a diferença entre uma paródia e um cover. Não é? Porque se a nota musical é a mesma, se faz um match, é para bater, por assim dizer, não é? Portanto, há muitas coisas que estão criadas que não se devem ir mas, além. Cláudio, eu gostava, pois, eu sei, mas a minha pergunta é, e a minha pergunta tem sido nessa matéria, até que ponto, ou seja, porque é que há uma desproporção tão grande entre os direitos das plataformas, neste caso é disso que estamos a falar, que por cima estão todas concentradas. Sim, é a Google. A Google, basicamente, mas enfim, depois é dona do YouTube, sim. Mas entre as plataformas e os autores. Eu não estou a falar dos grandes autores, porque eu esses não, ou seja, das grandes produtoras, não é disso que estamos a falar, que foram essas que lideraram... Essa é que fazem o lobby, não é? Essas lideraram o lobby e deram um mau nome a esse lobby, já agora. Porque se o lobby tivesse sido feito por pequenos... por artistas, por pequenos produtores, por escritores, por fotógrafos, por podcasters, não é? Por pessoas que fazem estas coisas e que dizem, bom, este produto é meu, eu quero que ele seja protegido porque eu tenho direito a isso. A minha pergunta é, não teria havido de facto outro ambiente em relação a esta matéria? E sobretudo, eu percebo o que diz, como sabe na diretiva agora, desapareceu essa ideia dos filtros automáticos. Desapareceu de lá, não se sabe bem o que é que vai ser. O que é que vai vir depois? Porque a ideia é que sejam usados os meios mais capazes. No fundo, podem ter duas leituras. Eu também não a conheço neste momento, porque ainda vamos ver o que é que vai acontecer na transposição, porque vai ter que ser feita a transposição. Sim. Eu não estou a ver outra solução que não seja a Comissão a coordenar. E depois é uma coisa também será nacional, cada país irá definir. É estranhíssimo. No circuito que é europeu, é que, repare, eu tenho uma pessoa no Vietnã a consumir o podcast, todos, tenho uma pessoa também no Bangladesh, quer dizer, se fecha-se as leis aqui, quer dizer, vai bater no Bangladesh, que tem uma lei, suponhamos, super liberal na questão de conteúdos. Mas isto deixa-me dizer, isso já existe. Quando nós olhamos para a Europa, há muitos padrões que são emitidos na Europa. A Europa é um emissor de padrões. Há bocadinho, eu juro que era a Sandra que perguntava se vale a pena a Europa. Sim, a Europa é muito importante como emissora de padrões globais. Ou seja, são esses padrões que não dão poder. O tal soft power, não é? O poder, não tem militar, mas o soft power, a ideia de que impõe comportamentos, impõe regras que os outros aceitam seguir. Porquê que aceitam seguir? Porque a Europa é um grande mercado, a Europa é muito atrativa. E, portanto, ao fazer isso, no fundo, estamos a fazer a mesma coisa. Aí não há grande novidade. O seu seguidor no Vietnã, se quiser continuar a segui-lo, etc., vai ter que seguir as regras que são impostas na Europa. Sim. Fala ou não faz. Depois, de facto, a grande dificuldade vai ser harmonizar as transposições todas. Isso. Esse é que é o ponto. Sobretudo no mundo cada vez mais global, a ideia da aldeia global... Não percebo porque é que se optou por esta solução, porque havia uma outra solução, que era, de facto, regulamentada de ofício, fazer um regulamento para todos os efeitos. Ou seja, no fundo, encontrar aqui uma solução que fosse igual para todos, mas isto também vai dar uma oportunidade, que é de conformar a realidade à norma. Ou seja, a norma... a realidade adaptar-se, a norma adaptar-se à realidade e o resultado ser um resultado possível, mas tão longe quanto possível na defesa dos direitos de autor também. Mas, no fundo, a ideia é esta. Como é que nós conseguimos proteger os direitos de autor usando uma norma que se tornou mais ambígua, porque a anterior falava dos filtros automáticos, sim, e esta não, fala dos meios que sejam
mais viáveis e conhecidos. Isso ainda deixa mais no vazio, mas pronto. É no vazio. Portanto, a ideia... Mas fica aqui uma mensagem que é preciso proteger os autores. Claro que sim. Além das plataformas e além dos utilizadores. Óbvio. No seu caso, no meu, etc. Nós pomos lá coisas e depois vai. Agora, de repente, o filtro diz-me... Cá está, isto não é uma ironia, mas também foi muito alargado o conjunto de exceções. E, portanto, eu acho que estamos... Enfim, mas o caminho faz-se caminhando e não... Mas justamente isto, o que eu acho que fica no final do dia é que os jovens, porque foram sobretudo os jovens que se mantiveram nisto, e lá está, o público que eu tinha na manifestação também assim o era, muitas pessoas que saíram das aulas, saíram das faculdades para poderem estar naquela tarde de noite de 12 de dezembro, portanto, um timing também tinha que ser aquele, portanto, ou era aquele ou então depois entrava o Natal, portanto já não valia a pena fazermos a manifestação. Claro. Mas é justamente isto que é, vocês mexendo-se, vocês participando, fazerem aquilo que eu sempre digo, que é praticar a cidadania. Deixa-me só fazer um comentário em relação a isto, e já agora, voltando aos jovens, nós queremos mudar. E há uma mudança fundamental. E mais uma vez, isto implica algum conhecimento da realidade europeia, que eu tenho, enfim, não gosto nada de usar argumentos de autoridade, mas às vezes é preciso perceber bem os mecanismos para os poder mudar. Sim. Uma das razões por perguntar, tu és tão... Eu sou europeísta, eu acredito na Europa. Então, porquê que aceitar? Aceitei porque eu posso conseguir mudar coisas que têm de ser. Não há nada perfeito. Nós não somos perfeitos. Nem uma casa quando a compramos. Nem uma casa quando a compramos. Nada é perfeito. Mas, ao não sermos perfeitos, temos consciência que temos de mudar as coisas. Mas, como conhecemos a realidade, somos capazes de o fazer. Uma das coisas que me choca muito, muito, e tenho dito isso muitas vezes, e a Diretiva dos Direitos de Autor é um bom exemplo, mas há outros exemplos, é o seguinte, é que nós só nos mobilizamos para estas causas. Há outras, enfim, não vou agora avançá-los com isto, mas há muitas outras. Enfim, a do clima, por exemplo. A marcha do clima também, que foi uma coisa muito juventude. A questão do clima, outras questões, agora há um regulamento para os seguros que também vai ter implicações em Portugal. Nós só nos apropriamos destas questões em Portugal quando elas estão no fim, na fase final da aprovação legislativa na Europa. Isto não pode acontecer. É preciso criar mecanismos, e nós propomos esses mecanismos, claramente, aquilo que eu chamo de mandado negociado da Assembleia da República, ou seja, a possibilidade de começarmos a discutir o assunto logo, quando ele é proposto pela Comissão Europeia. E depois vai haver 1 ano, 2 anos, 3 anos de discussão, como aconteceu com esta diretiva, e durante esse período haver em Portugal um debate sério, que é para que as palavras não sejam as tais armas mal usadas, porque de facto nós sabemos exatamente do que se trata quando discutimos os assuntos. Nós fomos sensibilizados para esta questão dos direitos de autor, do artigo 13, em novembro, salvo erro, do ano passado. Foi há 4 ou 5 meses. A diretiva já em julho. Há anos. Eu fiz a primeira versão em julho. Quando é que o Ante fez aquela coisa do... Isso foi em novembro. Foi em novembro. Mas, eu já tinha feito a coisa diferente. Ele viu o seu podcast e, eventualmente, claro, cá está. Portanto, olha, já tinha feito uma... influenciador dos influencers. Há muitos a tentarem copiar o podcast Conversa, mas a falhar. Não consegue, é muito difícil. É um bocado assim, por acaso é uma crítica que eu faço a alguns colegas, é justamente copiarem e depois quererem ser inovação, mas não são. Para irmos concluindo também, que isto serão perguntas que irei fazer a todos os candidatos, para, enfim, também vocês procurar estar sempre em pé de igualdade, uns levarão mais tempo, outros levarão menos tempo, já dependerá de cada um, mas terminando com a pergunta de uma Europa unionista ou federalista? A ideia de que é possível construir uma União Federal na Europa é uma ideia voluntarista, com uma base ideológica muito marcada, quando de facto nunca a Europa, e sobretudo a partir dos últimos 20 anos, claramente o que ficou absolutamente óbvio para toda a gente é que não era esse o caminho. Mas desde o princípio, eu repito o tal argumento da autoridade, eu disse sempre aos meus alunos, não pensem no federalismo. O federalismo não existe, não é possível. Porque não há federalismo possível numa união desta natureza, quando de facto todo o processo, a partir de certa altura, começa a ser um processo de acomodação de interesses vários. Portanto, é um processo suave de tentativa de encontrar o caminho certo. E a tentativa de encontrar o caminho certo não aponta para um destino final. Deixou de apontar. É verdade que durante muito tempo havia na Europa alguns laivos desse objetivo, a ideia de uma união política no fim. Mas isso desapareceu há muitos anos e a Europa passou a ser, mesmo o neofuncionalismo, o crescimento progressivo, as políticas que se iam, influenciando umas às outras, por alastramento, etc. Tudo isso também deixou de acontecer. Desapareceu da Europa a ideia do adquirido comunitário, de que aquilo que existia não podia ser posto em causa. Passou a ser posto em causa, sobretudo depois do Tratado de Lisboa. O federalismo
é de facto uma forma de organização política que apenas é aplicável aos Estados nacionais, aos Estados que de facto precisam desse tipo de solução política pela sua extensão ou pelas diferenças que têm, em alguns casos, para que sejam mais pequenos. Não se aplica a uma integração desta natureza de Estados soberanos que querem continuar a ser soberanos. Nunca houve uma manifestação no sentido contrário. Eu diria até que desde que o Reino Unido aderiu, essa ideia do federalismo desapareceu completamente do horizonte. Portanto, não faz sentido nenhum. A Europa deve ser aquilo que deve ser. Mesmo aquilo que depois foi a Constituição. Quando é que foi a votação da Constituição Europeia? Foi em 2004, não foi? Houve uma tentativa em 2004, começou em 2001, depois até 2004. Tinha 9 anos. De fazer, exatamente, já é para a história pacífica. A questão é que eu recordo da adesão, da votação do Parlamento, do Tratado de Lisboa. Certo. Recordo-me que foi em 2007. 2007. Mas já está, essa Constituição não me Não, recordo. a Constituição, repara, a Constituição nem sequer era uma Constituição federal, no sentido. A ideia era fazer, de facto, porque há uma dimensão constitucional na Constituição Europeia, mas isso é uma outra discussão. A ideia de que há um conjunto de leis, digamos, adotadas por uma espécie de demos, por uma espécie de povo europeu, que também não existe. Todas as coisas artificiais funcionam durante algum tempo, mas tendem a desaparecer. Mas a verdade é esta. A ideia era substituir, no fundo, os tratados que existiam, que eram tratados muito convencionais, intergovernamentais, etc., por uma lógica de participação também, chamada Constituição. Portanto, dar nomes às coisas mais adequados, até porque as Constituições protegem as pessoas, protegem os cidadãos ao estabelecer princípios, regras superiores que, de facto, defendem os direitos das pessoas, etc. Mas isso foi, por cima, um ato falhado, como sabemos, não é? E o que temos hoje em dia são os tratados originários, já com muitas mudanças. Portanto, não há uma Europa Federal no horizonte, hoje menos do que nunca. O que há é uma integração que deve ser harmoniosa, como eu disse, tem que ser equilibrada e é a única maneira, e os deputados europeus têm que estar permanentemente ao serviço daquilo que é justamente a percepção que os jovens e que todos nós temos do que é esta Europa. É a única maneira de ser deputado europeu, é estar a esse serviço, não é estar em Bruxelas, em reuniões. É importante estar lá, é importante participar em tudo, já agora, mas depois é importante que isso venha para Portugal, que haja, de facto, ainda por cima nós propomos os chamados deputados sombra, que é, a partir de agora, os 21 deputados portugueses no próximo mandato, nos próximos 5 anos, vão passar a ser escrutinados, ou seja, nós vamos passar a saber o que eles estão a fazer. Eles não têm apenas que dar conta disso ao que fazem lá, mas têm que dar conta disso aos portugueses. Acho muito bem. Para que não seja de 5 em 5 anos que venham dizer, bom, nós agora, o que é que fizemos nestes 5 anos? Bem, ninguém se lembra bem, e sobretudo os portugueses não se lembram mesmo nada bem. É isto. É muito assim, exceto quando agora temos estas notícias todas de não sei quantos ficou na posição tal de mais trabalhador, menos trabalhador, quanto é que se ganha, quanto é que se não ganha. É sempre assim de 5 em 5 anos. Por isso que eu estou a dizer, só isso não chega, esse escrutínio para mim não chega. Não, até porque esse escrutínio é muito mais quantitativo que qualitativo. A minha pergunta é... E depois vai pela polémica, parece pela polémica, não há pedagogia nenhuma nisso. Não, é só vender as capas de jornal. Entra na política taticista, na política do curto prazo, na política eleitoralista. Nós queremos acabar com a estática, ou melhor, não podemos acabar com a estática, mas nós queremos primeiro uma visão do que é isto, uma visão do que é esta realidade. Essa é a proposta que nós fazemos. Queremos uma visão do que é a Europa que estamos a construir. Uma visão para todos. Queremos que ela faça parte da nossa vida. Eu não quero que a Europa... Por isso é que eu digo que nós temos que nos apropriar dela. Nós aprovamos 21 medidas, temos um manifesto que é discutível em muitos pontos, que poderá ser discutido e que nós gostávamos que fosse discutido. Nós propusemos aos outros partidos, já agora pergunto-os porque é que eles não aceitam discutir as nossas propostas. Mas já porque eu não vi nenhumas propostas como as nossas, concretas, transformadoras, execuíveis, e até fáceis de explicar. Eu tenho estado a explicar aqui algumas, mas são 21, não vou avançar com isto. Mas queremos discutir isto, queremos que os portugueses todos, que os deputados portugueses todos, estejam também ao serviço, estejam obviamente a trabalhar na Europa nos seus grupos políticos e nos partidos políticos correspondentes, mas estejam sobretudo ao serviço do eleitorado que os elegeu, porque eles continuam a ser eleitos em Portugal. E, portanto, isso é fundamental. Tem de acabar esta distância que existe, e existe esta distância. Por muito que digam que não, protestem e que batam com os pés. Enfim, não pressiono muito com bater com os pés. É preciso mudar isto. É preciso mudar mesmo a nossa atitude na Europa e a nossa atitude em Portugal. Em Portugal. Para terminar, a última pergunta é quais são as perspectivas da Aliança? Porque isto vai ser a primeira eleição que a Aliança... Está a sentir-se bem? Eu sei que a pergunta pode ser um bocadinho ríspida. Guarda a pergunta mais difícil para o fim. Lá está, é o taticismo. Mas, portanto, vai ser a primeira eleição que a Aliança concorre. Há muitas expectativas, e isto recordo aqui umas palavras que o Paulo Baldaia
proferiu na altura, quando gravei o episódio sobre as legislativas francesas, e que na altura falava-se do aparecimento da iniciativa liberal. E justamente uma coisa que o Paulo Baldaia disse que era muito curioso era que ele fez a comparação do buzz que havia em torno, na altura, da iniciativa liberal, estamos a falar do ano passado, comparando com aquilo que foi também do Bloco de Esquerda, em que ele dizia, bom, o Bloco de Esquerda surgiu porque os jornalistas queriam que o Bloco de Esquerda surgisse e, portanto, fazia-se notícias de tudo e um par de botas para que pudesse crescer e ser falado. Há também aqui um certo... Mas há muita expectativa criada pelos mídias para esperar o que é que vem da aliança, muito com o fator do Pedro Santana Lopes, não é? E, portanto, aponta-se as sondagens para 4, 5%. As sondagens andam muitas vezes por aí. Alguns analistas políticos dizem que não será possível eleger um eurodeputado, outros dizem que sim. Quais são as expectativas da aliança para estas eleições? Olha, a nossa expectativa é eleger dois. Eu, dependendo muito de como correr a campanha, gostaria até de eleger 3. Porque nós precisamos ter um grupo político, enfim, um grupo forte para poder levar por diante aquilo que queremos fazer. Nós temos um problema, já agora deixe-me dizer, não é fazer queixinhas, porque acho que as queixinhas não resultam, mas é já agora dizer, enfim, voltar à realidade. E a realidade é esta. A comunicação social tradicional em Portugal está completamente fechada em torno dos partidos tradicionais. Não sai dali. Não sai dali. Ou então de propostas muito radicais, que sejam muito... O Bloco de Esquerda surgiu, pelas razões que surgiu, mas de facto eram partidos que já existiam, inclusivamente tinham representantes na Assembleia da República, portanto tinham financiamento. A UDP. Exatamente. E portanto eram partidos que no fundo nem sequer foram completamente novos. E a verdade é que se formos a olhar para o sistema político português desde 1974, nós não temos praticamente nenhum caso de sucesso duradouro. Temos agora o PAN, que conseguiu eleger um deputado. E, portanto, sim, mas é uma legislatura. E é uma legislatura, vamos ver. E de resto não há. O que nós temos em Portugal é os mesmos partidos de sempre, desde sempre, a fazer sempre as mesmas coisas. Nestas eleições, igual. Eu participei do outro lado, não é? Como na União Europeia, como na área da comunicação, a trabalhar na União e depois em Portugal também com o Parlamento Europeu. Participei em todos os atos eleitorais, em todas as eleições europeias, desde 1987. Foi a primeira, que foi ao mesmo tempo legislativas europeias, só para Portugal. E depois, 89, e a partir de 5 em 5 anos. E eu ouço agora coisas que já ouvi há 30 anos. Portanto, a única maneira de ouvir coisas diferentes é eu poder dizê-las também, e obviamente não serei o único, não tenho essa pretensão, mas nós temos de mudar, e mudar significa justamente isso, conseguir eleger deputados de partidos novos que surgem, novos partidos que surgem, com novas pessoas que nunca fizeram política e que estão disponíveis. Já agora, deixem-me dizer esta palavra que é dura, mas acreditem, porque eu estou a fazer isto pela primeira vez, portanto não tenho nenhuma experiência antes, que se sacrificam. Isto é muito duro, é mesmo duro. E não é fácil enfrentar aquilo que é hoje a zanga dos portugueses, porque estão muito zangados, estão muito causticados, estão fartos disto. E nós temos que encontrar aqui o caminho, mais uma vez, um caminho inteligente, um caminho moderado, um caminho saudável, para conseguir mudar. Isso passa, de facto, também por uma mudança de comportamento de muitos responsáveis pelo espaço público, em particular pela comunicação social tradicional, e ainda bem, felizmente, que há conversas como a sua em podcast, conversas que têm, se calhar, às vezes até muito mais audiência do que têm esses meios tradicionais, que nos permitem passar estas mensagens, porque senão não passam. E depois acontece o quê? Bom, temos o mesmo sistema político há 40 anos, os mesmos atores há 40 anos, as mesmas propostas há 40 anos, com toda a gente que os escolhe a dizer queremos mudar. Mas então mudem. Sim. É muito por aí, quer dizer, é justamente isto que muitas pessoas perguntam, porque é que criaste este podcast, porque é que começaste isto há 2 anos. Foi porque eu realmente olhava para a televisão e dizia assim, mas é o mesmo comentador que esteve na semana passada, está a defender as mesmas ideias, está a falhar onde eu já acertei, e estávamos a dizer aqui em privado, e é uma coisa que vocês sabem, e permitem que eu me diga, eu orgulho-me disto, orgulho-me de ter acertado nestas eleições todas até ao momento. Eu a seguir vou-lhe perguntar qual é a aposta para estas eleições. Para esta. Podemos fazer assim. Ver se acerta. Vamos ver. Minha expectativa é que a Aliança eleja um eurodeputado. Está pessimista, está bem. Eu estou mais... Mas é uma coisa que fica aqui registada. Okay. Portanto, se à posteriori tivermos que fazer um vídeo a pedir desculpa, ou o que é que seja, fica assim. Esta é a minha análise, a minha expectativa é de um eurodeputado para vocês. Okay. Se conseguirem mais, melhor para vocês. É bom sinal, claro. Eu não posso fazer aqui juízo de valor,
porque justamente não estou aqui a representar nenhum partido, o podcast nunca fez isso, é o que eu costumo dizer. O podcast traz políticos, traz professores, mas não defende ideias. Defende sim a democracia. E por isso é que uns não chegam à democracia, portanto também não chegarão aqui ao podcast. Se é que vocês me entendem. E portanto é justamente isto, que é perceber que tudo o que está a ser feito, ou tudo aquilo que estava a ser feito nos mídias, era sempre a mesma coisa, sempre a mesma ideia. E eu estava cansado disso. Eu posso dizer uma coisa, já agora deixa-me só dizer uma coisa. E mais uma vez, muito sinceramente, mas mesmo muito sinceramente, eu adoro a democracia. Ou seja, eu costumo dizer que sou um filho do Império, no sentido do velho Império Português. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nasci em Macau, portanto, nasci numa ex-colónia, como agora se diz, fazia parte disso. O meu pai era oficial do Exército Português, vivia em África, vivia em muitos sítios. E daí trouxe, e depois todo o testemunho e toda a herança, digamos, familiar e todas as histórias antes disso, me educaram nesta ideia de grande orgulho ao pátrio, de grande orgulho à pátria. Eu acho que ser patriota é muito importante. Não é ser nacionalista, e há uma grande diferença. Cuidado com as palavras, mais uma vez. Cuidado com as palavras. Ser patriota é gostar muito do meu país. Eu, felizmente, depois, na experiência que tive na União Europeia, tive a oportunidade de defender sempre Portugal e de ser, de facto, ativo nessa matéria e de apreciar muito a democracia e a liberdade. E a democracia e a liberdade, quando entramos neste registro de portugueses zangados, de europeus zangados, de gente muito zangada com muitas das coisas que se passam, não falamos da corrupção, é uma causa maior do nosso partido, como é o ambiente já agora, nós não conseguimos falar de tudo, mas são coisas muito importantes, têm a ver com o nosso futuro e sobretudo com o futuro dos mais novos. Nós não podemos continuar a conviver com esta situação. Mas, de facto, temos de mudar, é isso que eu digo. E é a democracia que está em causa. E só a democracia, ou seja, a liberdade, só a democracia ou a liberdade justifica todos os sacrifícios. Para mim, justifica todos os sacrifícios. E sacrifícios, no fundo, porquê? Porque eu tenho essa consciência que, se continuarmos nesta senda, neste caminho, em que os partidos são sempre os mesmos, são sempre as mesmas pessoas a propor as mesmas coisas, se não houver gente que vá para esta luta, ou seja, com toda a boa fé, sem ter nada de facto a ganhar nem a perder, mas a defender só a democracia, para servir e não servir-se, como eu tenho dito muitas vezes, para servir e não servir-se, a democracia está em causa. E já acontece em alguns países da Europa. É por isto, não é por outra coisa. Exatamente. Eu não acredito que as pessoas não gostem de liberdade, não acredito. Quer dizer, recuso-me a acreditar que os seres humanos, e em particular os meus compatriotas, e este país que é Portugal, e que é um país notável, olha, se há coisa que eu aprendi nestes 2 meses foi a apreciar ainda mais a qualidade das pessoas, a qualidade no interior, no tal interior despovoado, martirizado, desertificado. Ostracizado, não é? Há uma expressão assim, não é? Sim. O interior isolado e ostracizado. Exato, mas tudo isso merece o sacrifício que nós, e merece que votem, merece que as pessoas acreditem, mas que depois participem, mas não participar como o Cláudio faz. Mas é mesmo isto, portanto, é isto que eu procuro fazer. Se tenho a possibilidade de dar voz e ter alguma voz, enfim, aqui também recuso a ideia de influenciador, ou quer que seja, se eu puder influenciar para bem da democracia... Você influencia os influenciadores, para quem é melhor. Também. E, portanto, é justamente isso, que é poder trazer a este espaço muitas pessoas que as pessoas gostam, e é justamente isto, que eu gosto imenso de vocês, gosto imenso do público que tem, dos caros ouvintes, como gosto de lhes chamar, e irão ser sempre caros ouvintes. Já houve muitas pessoas que disseram, mas muda isso. Eu, não, são caros ouvintes, ponto final. E, portanto, vocês fizeram estas perguntas, e acho que foram perguntas direcionadas, acutilantes, pertinentes, nesse sentido, e é justamente isso que eu quero que vocês continuem a fazer, que isto seja um compromisso de todos. Portanto, estou aqui a representar-vos, por assim dizer, e que vocês continuem a votar, por assim dizer, para que possamos justamente chegar a esta fase. Dr. Paulo Santo, agradeço imenso a conversa que tivemos. Gostei bastante. Muito gosto, Cláudio. Obrigado. Aprendi bastante. Uma coisa que se faz é aprender aqui. E, portanto, eu também. Com as suas perguntas e com as perguntas dos seus ouvintes. Muito bem. E, portanto, caros ouvintes, aquilo que vai acontecer é, eu despeço-me já, mas Paulo Santo estará agora 1 minuto para fazer o seu apelo ao voto. E, portanto, é algo que todos os candidatos terão. Todos os candidatos serão tratados da mesma forma. Todos receberam o convite. Se aceitam ou não aceitam, já não posso fazer muito mais por isso. O Dr. Paulo Santo aceitou, primeiro convidado aqui a chegar. E, portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas e votem. É muito importante votarem. Hashtag, desta vez eu voto. Obrigado. Desta vez eu voto. É uma excelente ideia. Votem. E votem informados.
Se puderem votar na mudança, melhor. As nossas propostas, as propostas do Partido Aliança e da sua candidatura ao Parlamento Europeu, são propostas claras, são propostas transformadoras e são propostas execuíveis, podem de facto ser realizadas. São propostas para que a liberdade europeia continue a ser, vá ser cada vez mais no futuro, a nossa liberdade, a vossa liberdade. E, portanto, participem nestas eleições europeias, é muito importante, sobretudo para quem tem o futuro todo à frente. São vocês os heróis desse futuro, são vocês os heróis nacionais, aqueles que devemos contar para que a Europa possa ser cada vez mais uma Europa forte no mundo, mas também uma Europa que defende os seus países, os seus cidadãos de Portugal nesse processo também. Votem.